Meu bom dia, sejam bem-vindos, meus companheiros de estudos bíblicos. No nosso vídeo de hoje, nós vamos tratar do seguinte assunto: a onda apostólica moderna. Como vocês são testemunha hoje, o que tem de apóstolos, né, pelas igrejas da cristandade afora aí, é bastante, né? Agora, amados, a minha obrigação para com Deus, para com vocês, é levar a verdade bíblica. Se eu não fizer isso, amados, eu estou me colocando em condenação. Então, eu preciso ter cuidado nessa parte, aquilo que eu falo para vocês. Ainda que algumas pessoas não concordem, acham que a gente faz julgamentos e coisas assim. Mas nós vamos à Escritura e vamos ver um pouquinho como existem muitos apóstolos hoje. Nós vamos ver essa onda apostólica se é bíblica ou se é uma enganação, se é alguma coisa falsa. Eu não quero, amados, que vocês que me assistem caiam em engano. Então, por isso, eu peço que vocês me acompanhem nesse estudo e vamos ver a verdade bíblica a esse respeito. Eu peço que vocês vão até o final desse vídeo, não vai ser muito longo, não. Então, vamos às escrituras para nós entender melhor, né? Olha, nós vamos começar pelo livro de Romanos. Nós vamos ver, amados, uma porção vocês vão ver uma porção de capítulo um versículo um capítulo um versículo um porque é preciso fazer isso aí para nós entender. Então, começamos por Romanos, capítulo um versículo um até o 3. Veja o que diz aqui. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, a segundo a carne, né, veio da descendência de Davi. Bom, o que é que esse texto nos diz? Aqui dá uma leve impressão, amados, que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu, né, das escrituras já fala de mim, os profetas já falaram que eu ia acertar. Não, não vamos entender errado, vamos entender aqui que eu posso, nessas palavras que está dizendo, quando fala que é por intermédio dos seus profetas, que Deus falou, né, por intermédio dos seus profetas na Sagrada Escritura, mas o apóstolo Paulo, o que ele está dizendo, que Deus falou pelos profetas, lá no Antigo Testamento, a respeito de Jesus Cristo. Veja bem, por intermédio dos seus profetas, com respeito a seu filho. Deus falou através dos profetas lá com respeito a seu filho. Tem muitos salmos, tem na própria lei, tem referências veladas, né, que não são explícitas assim, referências a Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, para que não haja engano, vamos entender isso aqui, que os profetas, né, eles não falaram a respeito de Paulo, que Deus já tinha separado Paulo e tal, não. Os profetas anunciaram sobre Jesus Cristo, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que esse Jesus Cristo, que inclusive os profetas falaram, né, a respeito dele, da parte de Deus, o apóstolo Paulo foi chamado para anunciar a respeito de Jesus Cristo, compreende? Então a chamada de apóstolo Paulo não é assim que ele esteja dizendo né? Os profetas já falavam de mim lá no passado. Não, os profetas falavam de Jesus Cristo e ele diz que Deus chamou ele para dar sequência aos ensinamentos a respeito de Jesus Cristo. Agora vamos ver para outros versículos. Conseguindo, mano, seguinte ressalva, a função de um apóstolo é mais ou menos a função do evangelista, ou seja, pregar, levar o evangelho até os confins do mundo.
o evangelista que tem hoje, né? Os evangelistas, eles não são evangelistas para ficar dentro de uma igreja, ali dentro de quatro paredes pregando. Eles são para viajar o mundo. E também eles são aptos para ensinar tudo, mas a missão deles verdadeiramente é pregar, é falar o coração das pessoas para que então as pessoas creiam no Senhor Jesus. E depois o ensinamento, o crescimento vem através dos pastores e mestres, certo? Então aqui vimos que o apóstolo Paulo ele falou que ele foi chamado, né? Chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, ele era aquela pessoa que fazia como o evangelista faz, só que ele era completo, como apóstolo, era fundamento da igreja. Então, ele tanto pregava como ensinava, ele fazia tudo. Ok? Agora veja, então, como nós falamos a função do apóstolo, era mais ou menos como uma função de um evangelista hoje. Ele viajava, o apóstolo Paulo ia fundar a igreja, era fundar igrejas no mundo afora. Essa era a função do apóstolo. Agora vamos ver aqui como que o apóstolo Paulo ele se apresenta para as igrejas. Com duas igrejas, mas como que ele se apresenta para as igrejas através das suas cartas que ele mandou para as igrejas, como que ele se apresenta? Veja bem aqui. Isso que eu falei que nós ia ver muito capítulo 1 e versículo 1 aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Veja bem aqui o que o apóstolo Paulo diz. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Aqui ele está se apresentando para a igreja de Corinto. Na primeira carta. Na segunda carta, também ele está se apresentando para a igreja de Corinto, mas na segunda carta, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e ao irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Caia. Os amados, notem aqui que a gente está mostrando só essa parte do primeiro versículo de cada capítulo, porque todos eles falam que ele foi chamado pela vontade de Deus. Parece até absurdo, né? Claro, ele era apóstolo, foi chamado pela vontade de Deus. Mas é que é para nós entender mais para frente que nós vamos ler mais parte. Então vemos que em 1 Coríntios, ele e o irmão Sóstenes. Aqui na segunda carta, então, ele está falando ele e o irmão Timóteo. Entende? E assim, então, ele nas viagens que ele ia com um irmão, ia com outro. E aqui em Gálatas, capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Efésios 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Colossenses 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Os dois ele estava escrevendo a carta, mas assim como sendo os dois sendo os emissores da carta, né? 1 Timóteo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Segundo a primeira carta de Timóteo 1, agora na segunda carta de Timóteo 1, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Tito 1:1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Bom, por que nós lemos todos esses versículos aqui, esses primeiros versículos de várias cartas ali?
a gente não concluiu o pensamento de cada um, porque ficaria enorme a gente pegar todo o contexto. Porque aqui, amado, nesse nosso estudo de hoje, o interessante é saber a respeito do apóstolo Paulo. Por que ele era apóstolo? E comparar o apostolado dele com os apostolados de hoje. Você veja que aqui, em todas essas partes, nós vemos, eu peço que você me preste atenção aqui, nessas partes que está destacado em amarelo, ó, pela vontade de Deus, pela vontade de Deus. Aqui já diz não de parte de homens, ficando bem claro que não foi homens que enviou o apóstolo Paulo a fundar as igrejas, mas que foi Deus, né? Não da parte de homem, nem por intermédio de homem algum. Descarta-se aqui totalmente o envio de um apóstolo por mandado de homens. É diferente. Aqui, por vontade de Deus, você vê todas os endereçamentos das cartas do apóstolo Paulo, ele explicava que era pela vontade de Deus que ele era apóstolo. Agora, o que nós vamos ver aqui? Que vai esclarecer bem melhor o assunto para nós poder, então, nós entender os apostolados de hoje. Porque, amados, as pessoas que vê a gente falar e não explicar, fala, seu irmão fica julgando, quem tem direito de julgar é só Deus. Só Deus que pode julgar, nós não podemos julgar. Não, amados. As escrituras nos autorizam a julgar, sim. Só que tem de julgar pela reta justiça, julgar não do pensamento. Não porque alguém disse que é assim. Nós temos de conferir nas escrituras e abalizado na reta justiça que o Senhor Jesus falou. Não julgueis pela aparência, mas pela reta justiça. Ou seja, julguem pela reta justiça, não julguem pela aparência. Então é isso que nós fazemos. O que é a reta justiça? A palavra de Deus. Então é com base na palavra de Deus que nós julgamos não as pessoas, os atos das pessoas. Para que as pessoas não sejam enganadas, para que os falsos não prevaleçam sobre a verdade. É isso que o cristão tem que fazer. Então nós vamos ver aqui, nós vimos em todas essas partes aqui, que o apóstolo Paulo, ele, em todas as cartas, ele falou que ele era apóstolo pela vontade de Deus. E deixou claro aqui que não foi da parte de homem, nem por intermédio de homens. Não foi nenhum homem que enviou, nenhuma congregação, uma coisa assim, foi o próprio Deus. Agora veja bem, para ser um apóstolo, aqui que vem o que eu digo a respeito dos apóstolos de hoje, dos apóstolos modernos. Essa onda apostólica que pegou na cristandade aí, está indo longe. O verdadeiro apóstolo precisa ter as credenciais. E as credenciais, como o apóstolo Paulo falou, não é o homem que dá, é Deus. E que credenciais são essas, irmão Antônio? Vamos ver agora aqui o seguinte. Livro de Atos, o capítulo 1 e do versículo 21 ao 26. Veja que não é longo. Aqui nós entendemos quem são os apóstolos de hoje. Então vamos lá. Aqui, o que acontece nesse texto que nós vamos ler, vocês podem ver antes, no Atos, no capítulo 1, antes do versículo 21, podem ver desde o primeiro versículo, que vocês vão entender melhor. Aqui, o que aconteceu é o seguinte: Jesus, vocês verem nos evangelhos que Jesus ele chamou 12 apóstolos. 12. Depois, mais tarde, bem lá para frente, Jesus chamou o apóstolo Paulo. Seriam, no caso, 13 apóstolos, mas não é assim que a gente chama de 13 apóstolos. A verdade é assim, eram 12 apóstolos que Jesus chamou. No caso ali,
Quando ele estava em carne, antes da sua morte e ressurreição, ele chamou 12. Não chamou 13, nem 11, foi 12. E depois da ressurreição dele, depois que a igreja estava formada, ele chamou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é chamado de apóstolo e mestre dos gentios. Por que na Bíblia a maior parte ali das cartas é escrita pelo apóstolo Paulo? Porque ele foi credenciado para ser o apóstolo dos gentios. Então Jesus chamou 12 apóstolos para a nação de Israel praticamente. E Paulo praticamente para a igreja. Claro que os outros apóstolos também pregaram para a igreja, mas de acordo com o evangelho que foi revelado a Paulo. Certo? Então, o que é que nós temos de entender? Jesus chamou 12 apóstolos e depois, mais tarde, mais um apóstolo, que era o apóstolo Paulo. Mas nesses 12 apóstolos, veja bem que aqui no livro de Atos, no capítulo 1, trata do seguinte assunto. Veja que dos 12 que Jesus chamou, entre eles estava Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, depois que traiu Jesus, o que aconteceu? Ele correu e se enforcou. Enfim, ele tirou a própria vida. Então ficaram 11. Mas Jesus chamou 12. Então estava faltando, existia uma vaga no apostolado. Uma vaga só existia no apostolado ali. Então é desse assunto que eles estão tratando aqui em Atos capítulo 1, versículo 1 ao 26, que nós vamos ler agora, vocês vão entender. Estão tratando de completar os 12, ou seja, preencher a vaga que Judas Iscariotes deixou ali com o seu suicídio. Então precisava eleger mais um apóstolo para completar os 12, para ficar o número completo dos que Jesus chamou. Daí eles se reuniram e aconteceu isso aqui. Ó. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanham todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando do batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas. Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Tá certo? Então propuseram 2. José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela a nós qual destes 2, teria que ser um dos 2 só, qual destes 2 tem escolhido para preencher veja que era a vaga, não era para preencher as vagas, era para preencher a vaga neste ministério, a vaga que Judas Iscariotes deixou, né? Neste ministério apostolado, do qual Judas se transviou indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Ou seja, eles preencheram a vaga, aquele lugar que ficou vago do Judas Iscariotes, né? Eles preencheram com Matias e se completou os 12 de volta. Ficou os 12 completos. Mas veja bem a maneira que foi preenchida essa vaga. Então era uma vaga, não era mais vaga, não tinha mais vaga para apóstolo, porque Jesus chamou só 12. Então, se percebe, apóstolo que hoje é chamado é falso. Não é chamado por Deus, porque Jesus chamou só 12. E depois chamou só o apóstolo Paulo. Agora veja bem o que é preciso para ser um apóstolo. É necessário, veja bem, é necessário não significa assim, seria bom, era ótimo, ou que tal ser. Não, é necessário, é preciso, tem que ser assim. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam,
todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi elevado às alturas. Que era para uma vaga, só que existia para preencher uma vaga. Deste se torne testemunho conosco da sua ressurreição. Ou seja, o que nós tiramos deste versículo, amados, que para ser um apóstolo verdadeiro, só é possível a pessoa que andou com Jesus, que conheceu Jesus e andou junto com Jesus desde o batismo de João, desde que Jesus foi batizado lá no Rio Jordão, até aquele dia onde ele estava ali com alguns dos apóstolos reunidos e de repente ele foi subindo as alturas. Tinha que ser pessoas que conheceu Jesus durante a sua vida terrena aqui, né, desde o batismo de João até subir as alturas. Então, uma pessoa que não viveu essa época com Jesus não tem credencial para ser um apóstolo. É falso apóstolo. Não dá para dizer isso, olha, sem sombra de dúvida. É falso apóstolo. Por quê? Porque muitos, amados, hoje não é que tenham culpa, muitos hoje aprenderam que existe apóstolo hoje e entraram nessa onda e acham que está certo, por ignorância, por não saber, por não manejar as escrituras de acordo, se auto-intitulam apóstolos ou então são enviados, né, são credenciados por um outro homem ou por uma denominação. Tudo errado, amados. Então é lamentável que as pessoas hoje não conferem as coisas. Daí o que acontece? Aparece um apóstolo, apóstolo lá, olha, tem apóstolo lá fazendo curas e milagres. A própria Bíblia nos alerta que aquelas pessoas que não têm amor pelo Evangelho, que não vai lá procurar saber, se inteirar, o que acontece? Vai atrás por causa dos milagres, falsos milagres, é um outro assunto, a gente não vai entrar aqui, até mágica acontece pelo meio, da enganação, mas tem até milagres que são autênticos, que Deus permite que sejam feitos, que é como está escrito lá, aqueles que não amaram a verdade, que é o Evangelho, então Deus envia a operação do erro para que creiam a mentiras, para que sejam condenados. Você percebe? Então é isso que acontece hoje. Hoje as pessoas vão atrás de milagres, as pessoas vão atrás do bem-estar, querem viver uma vida como se já estivesse no céu, sem sentir dor, sem ter problemas, sem ser contrariado, com o bolso cheio, uma boa conta no banco, querem viver uma vida nesta terra, melhor do que lá no céu ainda. Então as pessoas que estão nesse pensamento, Deus, olha, é duro dizer, mas Deus empurra para que errado uma vez, então. Porque Deus dá oportunidade, Deus deixou a palavra de Deus, Deus permite os falsos junto com os verdadeiros, justamente para que as pessoas sejam verdadeiros discípulos de Cristo e vão se inteirar, vão lá na palavra de Deus para poder ter discernimento do que é certo e do que é errado. Senão vai ser enganado mesmo. Eu sempre falo, a pessoa que assiste nos meus vídeos, não fique no que eu falo. Porque eu posso falhar, eu posso errar. Então vai nas escrituras, compara com o que outras pessoas falam. E procure seguir aquilo que é verdade. Ore, peça a Deus orientação para que não seja enganado, porque está terrível no dia de hoje. Essa onda de apóstolo aí, tudo falso. Eu falo com toda certeza. Falsos apóstolos, porque são pessoas, é impossível que tenham vivido com Jesus. É impossível que eles possam ser testemunha de Cristo, testemunhas oculares. Pessoas que viu Jesus ser batizado no Rio Jordão, pessoas que viu
viu o que Jesus sofreu, o que Jesus passou, o que Jesus fez para a salvação dos pecadores. Pessoas que viu, ou pelo menos tem certeza, presenciou, viveu lá na época que Jesus foi crucificado, que seu sangue foi derramado, e pessoas que viu, que estavam juntas e que viu a ascensão de Jesus ao céu. E pessoas que, né, foram testemunhas da sua ressurreição. Porque é muito importante hoje pregar sobre a morte de Jesus e sobre a sua ressurreição. Esses são os pilares do cristianismo. Então, para que uma pessoa possa testemunhar sobre isso, tem que ser uma pessoa que esteve presente lá, uma pessoa que viu Jesus se batizar, que possa testemunhar que Jesus morreu sim lá na cruz do Calvário, que viu as mãos dele, sinal dos cravos, tudo, viu ele ser tirado da cruz, ser sepultado, e que depois viu ele ressuscitado, que presenciou ele ressuscitado. Então essas pessoas são testemunhos do Evangelho. Esses são os apóstolos. Então, as pessoas que não viram isso não podem ser apóstolos, são falsos. Amados, quantas pessoas estão seguindo esses falsos? Falsos ensinadores, falsos pregadores, falsos apóstolos. Por quê? Porque não sabem essas coisas. Mas vocês, amados, que estão vendo este vídeo, vocês têm a oportunidade de conferir o que a gente tem falado aqui, o que está escrito. E não cair nos erros que a humanidade hoje está caindo. E outro detalhe, amados, vamos sempre procurar Deus, procurar o Senhor Jesus, não por querer saúde ótima, perfeita, por querer a vida boa. A vida do cristão aqui não é boa, não. Ela é uma vida difícil. O que ela tem de bom aqui é a esperança que nós aguardamos ou o arrebatamento da igreja, ou o dia que nós descermos à sepultura para estar com o Senhor. Só isso, só essa esperança, essa certeza que mantém o cristão em pé firme aqui. Não esperamos que este mundo perdido venha nos oferecer coisas que prestam. Não tem. Okay? Então, eu acredito que ficou bem explicado. Eu acredito que se tem alguém que está vendo este vídeo que vai nessas igrejas aí, dos falsos apóstolos, se você está levando dinheiro lá, você está ajudando a crescer o mal, está ajudando a crescer a falsidade, está ajudando a crescer os inimigos de Cristo. Só a tua presença lá para aumentar o povo lá é como que lenha que está alimentando o fogo. Percebe? Então a melhor coisa que a pessoa quando descobre que há falsidade, que é falso, alguma coisa de algum lugar, é buscar Deus em oração, porque Deus oriente, para que o Senhor oriente o lugar certo, com sinceridade de coração, para viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Ok? Agradeço a Deus em primeiro lugar pela oportunidade, né, pelo privilégio de falar a sua palavra. Agradeço a vocês, meus queridos, amados companheiros da Bíblia, que eu não conheço pessoalmente, mas eu sinto em espírito a nossa irmandade, né, a nossa filiação em Deus através do Senhor Jesus. E a minha oração, que o Senhor abençoe e guarde vocês, a família de vocês. Ore por mim, por a minha família. E se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Estamos combinados? Portanto, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, então.